Abra sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 17. Acabou de ligar para mim. Diz o seguinte: então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavavam de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes tinha posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de águas nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço também, por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac: por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? E eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantou-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamaram Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Deus abençoe a sua vida e a palavra dele. Você pode se sentar. Está dando para ouvir tranquilamente aí no fundo? Tranquilo? Amém. Então nós vamos falar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é abençoadora. Só de nós lermos a palavra de Deus, ela traz refrigério à nossa alma. E quando nós vemos um texto que fala de pessoas tão especiais, Isaac foi alguém muito especial. Ele foi um dos patriarcas dos judeus. Nós consideramos os nossos patriarcas, porque tudo começou ali através do seu pai Abraão, que recebeu uma chamada para ir para uma terra que ele não sabia qual seria a terra, e ele foi baseado numa promessa que dele nasceria uma grande nação. E ele começa, por muitos anos ele ficou sem filhos, e Deus fez um milagre espetacular. Ele já com quase 100 anos, a sua esposa com quase 90 anos, e eles tiveram um filho, e esse filho foi Isaac. Então ele é fruto de um milagre, de um propósito de Deus, de algo que Deus queria, fazer através da vida de um homem especial, como foi a vida dele. Seu pai faleceu, e durante o tempo que ele estava ali na sua terra, houve uma grande fome. O texto, se você ler todo o capítulo 27, você vai ver que isso aconteceu. Uma grande fome houve ali, e Deus o orientou a ir para até a terra dos filisteus. Nós sabemos que os filisteus foram grandes inimigos de Israel, do povo de Israel.
Semana passada nós pregamos sobre a vida de Sansão, e ele lutou contra os filisteus. Ele foi um dos que começou a derrotar os filisteus. Mas aqui, os filisteus já tinham uma contenda com eles, com o povo de Israel. Por quê? Porque Isaac estava prosperando muito. Ele foi para ali para a terra, orientado por Deus. Deus falou: olha, você não vai descer para o Egito, você vai descer para a terra dos filisteus, para a região de Gerar, para a cidade de Gerar. Ele foi. Som. Amém. Ele foi até a terra de Gerar, e ele, chegando ali, ele começou a crescer. Deus começou a abençoá-lo, começou a prosperá-lo na terra de Gerar. Essa terra onde Isaac estava, ela fica mais ou menos a 10 quilômetros da faixa de Gaza hoje, onde os palestinos, estão ali, e que eles são descendentes, os palestinos são descendentes dos filisteus. E nós vemos que ali naquele lugar onde Deus tinha falado que seria a terra deles, o povo de Israel, Isaac prospera e começa a causar inveja ali no povo entre os filisteus. E no versículo 14, nós vemos aqui que eles começaram, de forma clara, aqui dito aqui, eu vou ler o texto. Ele foi, tomou-os e os trouxe a sua... Espera aí. 26, perdão. Versículo 14. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. Os filisteus começaram a ter inveja de Isaac, porque Deus estava prosperando Isaac. É o terrível, E Isaac é expulso da cidade de Gerar, e ele vai para um vale que tem o nome Vale de Gerar, e ali ele começou a tirar os entulhos que os filisteus tinham colocado nos poços que o próprio pai dele tinha cavado no passado. Ele começou a tirar os entulhos. Ele tirou de um poço chamado Ezeque, e os filisteus tomaram aquele poço dele. Ele foi para frente e tirou os entulhos de um outro poço que se chamava Sitna, e os filisteus foram e tomaram aquele poço dele também. Ele foi mais à frente, tirou de um poço que se chamava Reobote, e os filisteus não o importunaram naquele poço ali. E ali ele ficou e foi prosperando naquela região. Foi prosperando ao ponto que os filisteus começaram a ver a grande influência que ele tinha, a grande prosperidade que Deus tinha colocado na vida dele. Agora, nós sabemos que Isaac, ele tinha uma promessa de Deus. Ele tinha uma promessa de Deus que ele seria abençoado. Você tem uma promessa de Deus que você vai ser abençoado? Nós temos uma promessa de Deus que nós somos abençoados, seremos abençoados. Jesus Cristo disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. E nós acreditamos que Deus nos abençoa. Nós cremos nisso, assim como Isaac, ele tinha isso no seu coração, que Deus o abençoaria. Ele tinha essa certeza no seu coração, que Deus o abençoaria. Então ele creu na promessa de Deus na sua vida. E onde ele ia, mesmo com as adversidades, olha quanta adversidade, fome, ele estava na terra dele e começou a ter fome. Nós temos adversidades? Temos adversidades. E Jesus Cristo nunca nos enganou e disse que no mundo teríamos aflições, problemas, adversidades, problemas que viriam sobre a nossa vida. E nós temos que ter essa consciência que nós temos os nossos problemas aí. Mas uma coisa é certa, nós sabemos que o nosso Deus nos abençoa.
E nós cremos nisso. E por isso nós andamos confiados na promessa de Deus, como Isaac estava andando confiado na promessa de Deus. Ele vinha o problema, a fome veio, a inveja dos filisteus, veio o problema de expulsá-los da cidade, veio o problema deles entulharem os poços, veio o problema deles tomarem os poços, e ele continuou avançando, e quanto mais vinha adversidade sobre a vida dele, e ele caminhava, mais ele era abençoado. E eu queria falar de algumas lições aqui, que são preciosas na nossa vida, para nós entendermos, porque muitas vezes a gente fica questionando, por que eu estou passando por essa adversidade? Por que eu estou vivendo esse problema? E Isaac, ele teve uma compreensão tão grande disso, que nós precisamos aprender com ele. Precisamos aprender com Isaac. E algumas lições que eu quero fazer, que eu quero que você tome, como eu tomei para a minha vida nesse texto. E a primeira lição que nós temos que ter no nosso coração, que o inimigo, ele sempre vai querer entulhar os nossos poços. O inimigo sempre vai querer entulhar os nossos poços. A palavra de Deus nos diz que o diabo, que é o maior dos nossos inimigos, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para tentar roubar os nossos sonhos. Ele veio para destruir aquilo que nós almejamos. As promessas de Deus para a nossa vida, ele tenta de todas as formas destruir. E Isaac, ele teve a total consciência disso, quando ele foi invejado na cidade de Gerar, porque ele estava prosperando na cidade, e ele foi expulso daquela cidade, ele ficou tranquilo. Ele sabia que o inimigo estava se levantando, mas que ele precisava era de quê? Da bênção de Deus. Quando vieram sobre o poço de Ezeque, e Ezeque significa contenda, por isso eles colocaram o nome de Ezeque naquele poço, significa contenda, eles vieram contender com ele, e ele não ficou assustado, porque ele sabia que o inimigo se levanta, mas o inimigo se levanta para cair. Quando a gente caminha, quando a gente prossegue, mesmo que as adversidades venham sobre a nossa vida, nós vamos lá na frente achar outro poço. E assim aconteceu, ele achou outro poço, o nome do poço era Sitna, que significa hostilidade. Hostilidade. Então, o primeiro é Ezeque, que significa contenda, o outro hostilidade, ele colocou o nome hostilidade, porque eles foram hostis com ele, tomaram o poço dele também, e ele prosseguiu, e cavou outro poço, e aquele poço se chamou Rehobote, porque Rehobote significa tranquilidade, ele ficou tranquilo, eles não vieram mais importuná-lo, porque o diabo ele faz assim, na nossa vida, ele tenta importunar a nossa vida, ele tenta entulhar o nosso poço, nós vamos à frente, ele continua tentando entulhar os nossos poços, e roubar aquilo que Deus nos deu, e a gente persevera, e a palavra de Deus nos diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Depois da luta, vem a vitória sobre as nossas vidas. Quando nós acreditamos que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, nós vamos para frente, Outra lição preciosa que nós vemos aqui na vida de Isaac, é que ele entendeu que não valia a pena ficar brigando com os filisteus, valia muito mais a paz que ele tinha, e seguir confiando em Deus. Em nenhum desses momentos você vê assim, Isaac foi expulso da cidade, e ele brigou com o povo de Gerar, foi expulso, ele foi embora, ele estava em paz, confiando em Deus. Eles tomaram o primeiro poço que ele tinha tirado os entulhos. O texto não diz que ele contendeu contra os filisteus que contenderam com ele. Se você ler aqui o versículo 20, diz o seguinte: mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa,
Por isso chamou o nome de Ezeque, porque contenderam com ele. Foram eles que contenderam. Não foi Isaac que buscou a confusão e a briga. Isaac tinha certeza que onde ele fosse, ele seria abençoado. Onde ele estivesse, Deus estaria abrindo as portas para ele. Essa que tem que ser a nossa confiança. No versículo 21, aí diz o seguinte: então cavaram outro poço. Quer dizer, vieram contender, ele cavou outro poço. E também por causa desse contender. Por isso recebeu o nome de Sitna, que é hostilidade, como eu falei. Ele prosseguiu. Ele não quis saber de confusão. Tem pessoas que primeiro problema, a primeira coisa que o inimigo se levanta contra ele, ele já começa a ter confusão, começa a brigar, começa a contender. Meu irmão, minha irmã, fique em paz, porque eles podem contender contra você, eles podem se levantar contra você, mas vão se levantar para cair em nome de Jesus. Vai em frente, continue cavando os seus poços, continue sonhando os seus sonhos, continue indo atrás da bênção que Deus tem prometido para a sua vida. Não pare de forma nenhuma, por causa do inimigo, por causa das pessoas que se levantam, de forma nenhuma, porque Deus, Ele é o Deus que nos abençoa. E a terceira lição que nós temos aqui em relação a Isaac, ele não brigou, ele não seguiu em paz. A terceira lição é que ele confiou na bênção e na promessa de Deus. Ele confiou inteiramente na bênção e na promessa de Deus. Olha, em Gerar, ele foi abençoado. Do versículo 12, diz o seguinte: e semeou Isaac naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Quem abençoava? O Senhor. Quem é que nos abençoa? O Senhor. Você vai colher mais porque você é inteligente, é sábio, é trabalhador? Não, porque você precisa da bênção de Deus. É claro que precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos fazer essas coisas que Deus coloca no nosso coração, mas a bênção é Deus quem dá. Nós só administramos a bênção. Foi isso que Isaac fez. Ele estava em Gerar. Deus, no primeiro ano que ele estava ali em Gerar, na cidade de Gerar, tudo que ele plantava uma semente, produzia 100 sementes. E o povo dali ficou com tanta inveja, falou: esse cara daqui a pouco vai passar a gente, ele vai se tornar mais poderoso que a gente. E o expulsaram daquele lugar. Ele foi para o vale de Gerar, e onde ele ia, ele cavava o poço, o que acontecia? Fluía água. E vocês sabem muito bem que água num lugar desértico vale mais que ouro. Então, no lugar que havia fome, que não tinha água, ele cavava o poço que tinha sido entulhado pelos filisteus, estava ali, provavelmente já não produzia mais água, ele tirava nos mesmos poços que Deus tinha abençoado Abraão. Deus estava abençoando Isaac, dizendo para ele: olha, o Deus de Abraão, que abençoou Abraão, é o Deus que te abençoa, Isaac. O Deus que abençoou Isaac é o Deus que nos abençoa, porque se nós confiarmos no Senhor, nós vamos tirar águas de lugares que não existem. Nós vamos prosperar em lugares que ninguém acredita que possa haver prosperidade, porque o Senhor é conosco. Isso é a confiança que nós devemos ter. Se nós confiarmos inteiramente no Senhor, nós vamos estar sendo abençoados. Podem se levantar, podem contender, mas nós temos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E é isso que nós cremos. Em Berseba, quando ele foi para Berseba, olha o que diz o versículo 24: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei,
e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Olha que coisa linda. O que a promessa de Deus sobre a vida de Abraão, que a sua descendência seria abençoada na terra, que dele viria uma grande nação. Deus estava concretizando. Deus aparece para Isaac e confirma. Se ele estava em Gerar, Deus o abençoava. Se ele estava no vale de Gerar, Deus o abençoou, em cada poço que ele cavou. Quando ele foi para Berseba, Deus o abençoou. Onde Isaac colocava a planta dos seus pés, Deus o abençoava. Porque Deus, Ele tem fidelidade sobre a sua palavra. O que Deus promete, Ele cumpre sobre as nossas vidas. Deus promete, meu irmão, fique tranquilo, Ele vai cumprir sobre a sua vida. Nós às vezes achamos que vamos ser abençoados de outras maneiras. Confie apenas em Deus, seja fiel a Deus. Se você for fiel a Deus, se o temor do Senhor estiver no seu coração, a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Não pense quando alguma coisa está dando errado, não pense isso, porque Isaac não pensou que alguma coisa está dando errado, que Deus não está colocando a sua bênção sobre a sua vida. Não, ele poderia ter no primeiro poço, eles estão entulhando os meus poços, estão tomando os meus poços, vou embora. Mas Deus tinha ordenado para ele, fique neste lugar, porque neste lugar eu vou te abençoar. Ele acreditou e foi grandemente abençoado. No versículo 32 e 33 diz o seguinte: e aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Achou um poço de águas vivas, água boa, água que fluía, porque onde Isaac ia, Deus o abençoava. É Deus que abençoa. É Deus que tem a última palavra, é Deus que transforma situações, é Deus que está ao nosso lado o tempo todo. Nós às vezes podemos passar por adversidades, mas creia que no final Deus estará te abençoando, Deus estará te prosperando, Deus estará fazendo coisas novas. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando só financeira, não. Estou falando que Deus vai te prosperar em todos os aspectos da sua vida. Deus estará te abençoando em todos os aspectos da sua vida. Creia nisso em nome de Jesus Cristo. Quando nós vemos algumas pessoas na palavra de Deus, a vida de José, todos poderiam pensar: José nada dá certo na vida de José. José, ele foi preso pelos seus irmãos e jogado num poço. Eles intentaram matar o seu irmão, mas depois venderam ele como escravo. Chegando lá, ele ficou na casa de Potifar, prosperou na casa de Potifar. A mulher de Potifar armou uma cilada para ele, falando que ele estava o seduzindo, sendo que era o inverso. E José foi levado para a prisão. Na prisão ele prosperou. Ele poderia estar pensando: meu Deus, nada dá certo na minha vida. Mal sabia ele que Deus tinha, no meio das adversidades, uma grande bênção e uma grande vitória para ele. Porque quando ele estava ali na prisão, ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro do rei. E o copeiro, ao voltar vivo e voltar às suas funções, porque o padeiro, ele revelou que o padeiro seria morto, ele chega ali, depois de passado 2 anos, ele fala, Faraó tem um sonho, e ele fala, cita José, fala: tem um moço que ele revela sonhos, e ele pode revelar o teu sonho. E José revela para Faraó o que ele estava ali no seu coração. E Faraó se encanta com José, e José se torna o segundo no Egito. Ele prosperou, ele foi à frente,
porque a bênção do Senhor estava sobre José. Nós precisamos da bênção do Senhor sobre a nossa vida. As adversidades virão, mas se você tiver a bênção do Senhor, você vai para frente, cavar os poços, e Deus vai fazer com que haja águas vivas sobre a sua vida, no nome de Jesus. A mesma coisa com Daniel. Daniel, ele passou por 4 reinados. Os reis foram passando e Daniel continuava. E Daniel, em todos os lugares que ele estava, ele prosperava. Por quê? Porque a bênção do Senhor estava sobre Daniel. Nós precisamos da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Creia nisso. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei quais são as adversidades que você está vivendo. Talvez você olha e fale assim: meu Deus, mais um problema. O inimigo tem se levantado, os problemas se avolumam, mas eu tenho convicção que Deus te trouxe aqui nesse lugar para dizer que você só precisa da bênção dEle, e você vai com certeza ter a vitória no nome de Jesus. Nós precisamos da bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, baixasse sua cabeça. E nós vamos, neste momento, eu queria fazer um apelo ao seu coração. Um único apelo nessa noite. Eu sei que talvez você esteja passando por alguma adversidade. Você está sentindo que o inimigo tem entulhado seus poços. Muitas vezes você tem se levantado, tem ficado irado, tem brigado, às vezes briga até com Deus: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Mas Isaac não brigou. Isaac prosseguiu. Isaac acreditou que a bênção de Deus concluiria na sua vida. Isaac acreditou que ele tinha as promessas de Deus, que ele não nasceu apenas para ser mais um ser humano na face da terra, mas ele nasceu como uma pessoa especial para Deus. Ele nasceu para ser abençoado nessa terra. E Deus não tem filhos prediletos. Deus tem pessoas que se voltam e acreditam na sua bênção, acreditam que Ele vai dar a vitória, acreditam que Ele vai abençoar, que Ele vai abrir a porta, que Ele vai abrir um novo poço, que não está dando certo aqui, eu vou para frente e vai dar certo ali, em nome de Jesus. Que Deus pode multiplicar a minha sementeira, que eu posso plantar uma semente e ela vai produzir 100 por 1, porque Deus é o Deus da bênção. Deus deixou essas histórias escritas apenas para a gente ler a bênção sobre um patriarca? Não. Deus deixou essas histórias escritas para a gente entender que nós podemos ser também abençoados, que nós aprendemos com aqueles que foram abençoados. Isaac não ficou se queixando dentro de casa: nada está dando certo na minha vida, mas ele prosseguiu. Estão entulhando esse poço, eu vou cavar um novo poço, e vai chegar um momento que Deus vai me dar a tranquilidade. Rehobote vai chegar na minha vida, Berseba vai chegar na minha vida, águas vivas sairão, e as minhas bênçãos serão multiplicadas no nome de Jesus. Se Deus falou ao seu coração, se você tem vivido uma adversidade, e você quer falar com Deus: Deus, eu entendi que essa mensagem para mim, e eu vou cavar meu poço, eu vou prosseguir, eu vou vencer a adversidade em nome de Jesus, eu vou à frente, eu creio que o Senhor tem uma bênção para mim, que o Senhor me escolheu para ser abençoado nessa terra, para viver experiências especiais, em nome de Jesus. Se Deus falou no seu coração, eu gostaria de te convidar a ficar em pé. Nós vamos orar e vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Fala: Senhor, eu entendi e eu creio que o Senhor vai me abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Se Deus falou ao seu coração, não deixe de ficar em pé e fale com o Senhor: Senhor, eu entendi a tua mensagem para a minha vida, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, Deus abençoe.
Deus abençoe sua vida, creia nisso. Fale para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor falou que daria vida e vida em abundância, e eu acredito nessa vida abundante, nessa vida onde o Senhor vai cumprir as tuas promessas. Eu vou prosseguir com fé, eu vou prosseguir acreditando no teu milagre na minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar, fecha os olhos. Pai amado e querido, louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, não entendemos muitas coisas que vêm sobre a nossa vida. Ó Deus, muitas vezes adversidades vêm. Hoje, Senhor, a adversidade aí da energia elétrica, Senhor, para tentar impedir de nós sermos abençoados, de recebermos a tua palavra. Mas nós recebemos a tua palavra em nome de Jesus. Nós saímos deste lugar, Senhor, com um só propósito: de continuar cavando os nossos poços, de acreditar que a vitória virá. Senhor, o inimigo pode se levantar, pode tentar entulhar os nossos poços, pode tentar contender contra as nossas vidas, mas nós vamos sair lá na frente, e vai chegar o momento onde nós vamos, Senhor, mergulhar nas águas vivas do Senhor. Nós vamos ser abençoados, nós vamos prosperar, mesmo no meio da adversidade, mesmo num país onde havia fome, o Senhor prosperou a vida de Isaac. Senhor, mesmo nesse país em crise, mesmo nesse país que tem tantos problemas como o nosso, Senhor, nós acreditamos que nós vamos prosperar nesse país em nome de Jesus. Ó Deus, essa é a terra que o Senhor nos colocou, e essa é a terra que o Senhor vai nos abençoar em nome de Jesus. Senhor, quebra toda dúvida, toda incredulidade do nosso coração, que possamos prosseguir cheios de fé, acreditando nos teus milagres, acreditando que é o Senhor que multiplica, Senhor, a nossa semente. Ó Deus, e nós, Senhor, fazemos menção do teu nome. Ó Deus, abençoa o teu povo, Senhor, que se coloca de pé nessa noite, acreditando no seu milagre, acreditando na sua vitória, acreditando na sua bênção, ó Pai. Nós, Senhor, lhe pedimos, abençoa o teu povo, ó Pai, abençoa com uma forma poderosa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, e nós pedimos, ó Pai, agora pela nossa semana, que seja uma semana muito especial, uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de prosperidade, uma semana de portas abertas, uma semana, Senhor, onde nós possamos ver o Senhor ir na nossa frente, ó Deus, e fazendo que os nossos poços sejam produtivos, ó Pai. Ó Deus, nós acreditamos nisso. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque, Senhor, a tua palavra nos traz tantos ensinamentos. Nós não queremos brigar diante das situações adversas, mas nós queremos, Senhor, confiar no Senhor, fazer menção do nome do Senhor. Ó Deus, vá à nossa frente, o Senhor é a nossa bandeira. Abençoa-nos, ó Pai. Senhor, faça da nossa vida uma vida abençoada, ó Deus, e que o teu nome, só o teu nome seja engrandecido. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que ouvimos nessa noite, por ter a certeza que o Senhor recebeu a nossa adoração. Ó Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre o teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Abraça o seu irmão e fala: olha, eu vou ser abençoado em nome de Jesus. Enquanto eu saio, você abraça pelo menos 10.